E aí, pessoal, tudo beleza? Olha eu, e já não demorei tanto dessa vez, tá vendo aí? Tá. Na aula passada, né, nessa aula extra, a gente está trabalhando aqui com algumas coisas que eu havia deixado de falar na construção das formas geométricas, né, com ponto de fuga 2, 3, porque eu acho que começa a ficar um pouco mais complexo quando você tem que inserir outros pontos para a construção do motivo, né? E aí eu vou fazer aqui uma coisa que é legal também, que vamos usar bastante nos desenhos, pode ser que a gente venha a usar, é a construção de... Peraí, deixa eu só tentar acertar aqui se ela tô achando que ele tá inclinando um pouquinho. Agora melhorou. Aí. Só saiu do lugar, né? Mas vamos lá. Opa! Agora tá no lugar. Então, planos inclinados. Planos inclinados, exemplo, você vai fazer uma paisagem, tem que desenhar uma casa. Aquele telhado, né? A queda do telhado, a queda d'água do telhado. Aquilo dali precisamos de outros pontos. Se quiser desenhar uma escadaria, né? Você pode trabalhar com um ponto de fuga com 2, mas precisamos de outros pontos para determinarmos a inclinação dos degraus, né? Que nós vamos fazer. Então, eu vou trabalhar aqui, eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer vou trabalhar eu quero planos inclinados, né? Vou imaginar aqui se a gente for fazer um primeiro plano inclinado que seria interessante aqui para fazer, ó, seria mesmo a da caixa. Uma caixinha, um estojo qualquer. Eu vou trabalhar uma linha nível do olhar aqui. Nível do olhar e vou trabalhar uma caixa aqui embaixo, né? Estojo aberto. Então o que eu faço? Vamos supor que eu fosse usar 3 pontos de fuga. Né? Então tem um ponto, vou determinar a inclinação dessa caixa, imaginar os pontos de fuga. Determinar uma distância aqui, determinar uma outra distância aqui do outro lado, não precisa ser tão grande. A representação está abaixo do nível do olhar. Vou imaginar isso aqui indo ao ponto de fuga do lado direito. Tem um ponto de fuga lá no lado direito, ó. Ponto de fuga direito. E tem um ponto de fuga do lado esquerdo, correndo aí. Então eu vou imaginar essas linhas indo em direção a esses pontos. Com isso eu fecho aqui, ó, mais ou menos a face superior do que seria um estojo. Aí tá, vou imaginar que tem um ponto aqui embaixo. Imaginar o centro aqui, uma linha auxiliar aqui passando pelo meio. E tem um ponto lá embaixo. Então essas linhas aqui, ó, do corpo desse meu estojo vão estar indo em direção a esse ponto. Elas vão estar descendo, inclinando, mesmo que levemente, mas vão estar inclinando. Aí vou determinar uma altura, né? Vou determinar aqui na frente. Aqui atrás também tem uma aresta. Assim. Vou determinar um ponto aqui na frente. E aí eu com essa altura, ponto de fuga de um lado, ponto de fuga do outro. Pronto, eu preciso representar aqui, ó. Eu vou fazer de conta que eu abri esse estojo. Tá aí os outros pontos. Vamos achar logo a parte de dentro que eu nem fiz aqui. Faltou isso. Está indo em direção ao ponto lá do outro lado. E esse daqui está indo em direção ao ponto do lado de cá. Provavelmente eles devem coincidir com esta aresta aqui. Pronto. Meio que coincidiu mesmo. Então aqui é meu estojo. Aí eu posso fazer uma espessura aqui, ó, para o corpo desse estojo aqui em cima, né, na borda de cima que eu vejo. E aqui também. Tá, e agora o que eu faço? Eu quero abrir esse estojo. Vai acontecer o quê? Uma face aqui, uma banda vai estar inclinada em relação aos pontos de fuga. Então,
que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ter que imaginar o quanto é que ele vai correr aqui. Vamos supor que aqui eu tenha a dobradiça e que essa tampa aqui em cima, a parte de cima aqui, ela vai abrir. Então eu vou imaginar, ó, o movimento circular que ela deve fazer dentro desse raio daqui, né? Eu imaginando que ela vai correr aí, que ela pode correr até lá atrás. Eu que vou decidir até onde ela vai. Vamos imaginar que ela venha para esse ponto aqui. Aqui. Então o que é que acontece? Eu preciso agora, nessa minha representação da linha do nível do olhar, eu vou ter que imaginar, ó, essas linhas indo em direção a um ponto de fuga que vai estar num eixo vertical. Vai ter uma linha do nível, que é do nível vertical. Tem essa linha do nível do olhar aqui, que ela é horizontal, né? Eu vou ter uma linha do nível do olhar aqui vertical. E eu vou ter um ponto lá em cima, e esse ponto ele vai me determinar essa inclinação, tanto dessa lateral como essa daqui. Imaginar ele indo para esse ponto, né? E esta lateral aqui, ela vai me determinar também um outro ponto nessa mesma linha vertical aqui. Só que não dá para representar ela aqui. Ou dá, acho que dá. Ela aqui dá para representar. Não sei se ela seria mais ou menos aí. Vamos lá, vamos ver o outro também se ele vai para esse ponto. Será que daria aí? Seria esse o ponto? Não, acho que sim. Consegui colocar dentro do papel. Então o que acontece, ó. Pronto, aí eu vou pegar agora essa distância, ligar o ponto de fuga do outro lado. Uma linha eu já tenho, falta de cima. Quando eu ligar aqui, eu imaginar indo ao ponto de fuga. Eu fecho essa caixa aqui. E a parte de cima da tampa. Vou imaginar, ó, ponto de fuga. Aqui também. E aí eu vou fechar. Eu fecho essa. Qual a altura que eu quero? Eu vou pegar essa mesma altura, tentar imaginar ela aqui. E mais uma vez ponto de fuga. Do outro lado a mesma coisa, só que do outro lado eu não vejo tudo, mas eu faço para que eu possa ver a parte de dentro da representação dessa caixa. Aqui também eu vou ter uma linha, e essa daqui também ela vai estar voltando para o ponto de fuga do outro lado aqui, ó. Seria algo mais ou menos aqui. Ficou meio coisado aqui essa linha aqui, mas eu vou acreditar que eu acertei isso aqui. E com isso eu tenho a representação, só que eu tô achando que ficou um pouco curto. Deve ser por causa da inclinação, né? Acho que o ponto não era aqui. Não sei se o ponto era aqui. Se fosse mais embaixo, ele iria abrir mais. Eu acho que o ponto era mais atrás. Eu coloquei ele aqui dentro, mas provavelmente esse ponto ficaria mais atrás, porque ele teria que coincidir com a curva também bem aberta aqui, ó. Essa caixa não ia ficar tão fechada a parte de cima. Se eu imaginar isso aqui, ó. O ponto está mais atrás, mais em cima. Às vezes tá na mesma direção do ponto, ó, na mesma direção do ponto. Às vezes é um erro na mesma direção. Às vezes é um milímetro embaixo que dificulta a representação lá em cima, lá na frente, né? Então vamos fazer de conta que estava tudo ok. A caixa não ficou curta em cima. E que eu consegui representar o plano inclinado, né? A ideia é fazer o plano inclinado. Ficou claro isso aí, galera? Aí eu posso escurecer um pouco aqui, não está recebendo luz na parte de dentro. Nem aqui embaixo. Um estojo qualquer, posso colocar um ferrolho aqui, né? Uma travinha aqui embaixo. Eu possa prender ele aí. Beleza? Fazer aqui uma casa. Quero uma casa.
fazer no fundo mesmo, né? Fazer aqui no fundo. Uma casa é legal porque uma casa não dá para fazer em pé, tem que ser aqui. Fazer uma casa pequena. Trabalhar aqui, ó, a linha do nível do olhar. Uma linha do nível do olhar. E quero construir uma casa aqui. Uma casa com 2 pontos de fuga, não tem problema, pode ser. Vou trabalhar aqui uma altura qualquer. E vou determinar 2 pontos de fuga. Ponto de fuga para o lado direito. Vou deixar o ponto aqui dentro. Ponto de fuga para o lado direito. Nível do olhar. Ponto de fuga lado direito. E vou fazer um ponto de fuga do lado esquerdo aqui. Deixa ele bem no cantinho. Outro aqui embaixo. Vou determinar a distância a uma casa qualquer. Vou determinar a distância, faço uma paralela à linha vertical. Uma distância do outro lado também faço uma paralela à linha vertical. E quero representar aqui na frente a queda d'água do telhado. Esse telhado eu não faço de qualquer jeito. Antes de mais nada, eu vou terminar a construção aqui das outras paredes que eu não fiz. Olha aí. Pronto. Seria isso aqui, né, que eu não vejo. Que é a lateral da casa. Vou botar umas janelinhas aí, uma porta com escadinha. Ok? E aqui, tá. Tá, primeiro passo aqui, ó. Eu vou achar logo o centro aqui, ó. Dessa lateral. E a frente da casa aqui será... Ah, coincidiu até. Centro e faço uma paralela à linha vertical. Primeiro passo. Paralela à linha vertical. Atrás a mesma coisa. Ligo os vértices. Acho o centro. Coincidiu. Faço uma paralela à linha vertical também. Aí eu vou determinar essa queda d'água. Quanto eu quero de altura? Vamos supor que aqui é um tamanho bom. Pronto, aqui. Essa altura. Aqui, ó. Tem este ponto aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já sei que a queda d'água é essa aqui. Bom, eu posso ligar esse ponto lá. Funciona do mesmo jeito, viu, galera? É geometria. Não tem erro, não. Não tem falha. Quer dizer, não é o meu caso. Eu estou fazendo da maneira totalmente correta, mas vamos lá. Olha aqui, quando eu ligo esse ponto aqui, eu já determinei também essa altura do lado de cá. E já tem uma inclinação também do outro lado. E aqui atrás. O que acontece? Todos os telhadinhos aqui eu posso representar de uma maneira bem correta e precisa. Como é que eu faço? Eu vou ligar esses 2 pontos. Agora que tá, né? Vamos ver se eles coincidem. Acho que funciona. Ligar os 2 pontos. Coincidiu. E eu achei um terceiro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, posso chamar ele de ponto de fuga. Ponto de fuga direita e esquerda, ponto de fuga 1 do telhado. E nessa mesma linha daqui, nesse mesmo ponto aqui, ó, fazendo uma perpendicular à linha do nível do olhar, se eu prolongar e chegar aqui do outro lado, ó, com essa inclinação aqui do outro lado, eu vou ter o ponto de fuga 2 do telhado. Do outro lado eu já vou achar aqui. Olha a inclinação, como ela fica precisa. Olha aí como ela bate certinho aqui a inclinação que eu tinha feito. Ó, certinho, tá vendo? Ou seja, isso vai me determinar e facilitar toda a construção do que eu quero fazer aqui de telhado. Aí vamos supor que eu queira dividir esses telhados aqui em N partes iguais. Eu vou fazer aquele esquema. Vou fazer a linha de terra, né? Vou fazer a linha de terra aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. A linha de terra, eu tenho a linha de terra, a divisão, o retângulo é esse aqui, né? Preciso dividir ele em X partes. Só que o ângulo tá para cá. A divisão vai vir aqui. Tentando acertar com o desenho do outro lado. Mas enfim, vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir aqui, tá beleza. Vamos lá, tem que projetar ele aqui embaixo.
linha de terra. O negócio é que ele não está alinhado, né? Ele tem perspectiva. Ele tem perspectiva, é diferente do outro desenho. No outro desenho as arestas estão em pé. Nesse desenho aqui a aresta está em perspectiva. Mas dá para fazer, se eu fizer uns reajustes aqui, eu consigo imaginar. Exemplo. Se eu colocar uma linha, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer essa linha sendo como uma linha vertical, aí eu consigo. Se eu imaginar essa linha aqui uma vertical, fazer a partir dela uma perpendicular até esse ponto, eu consigo. Olha aí, eu transformo o ângulo de 90. Veja que tudo é geometria. Eu vou aqui, ângulo de 90, no olho, no olhômetro, pronto. Acabou, tá resolvido. Por quê? Porque eu já projetei ele aqui em cima, aí eu já vou levar, quer dizer, a divisão tá do lado de cá, né? Aí eu estaria indo pro outro lado. Aí teria que ser ao contrário. Porque eu projeto ele na linha de terra. Não, é porque tá. Eu tô vindo pro lado errado. O que eu fiz aqui agora, eu teria que ligar aqui e faria a divisão. É, funciona pro lado de cá já, né? Já teria a divisão. Vamos supor aquelas divisões aqui do lado, né? Eu jogo ele aqui, ó, pronto. Aí quando eu fizer a linha de terra aqui, que é uma paralela a esta, já funcionou. Olha aí, já funcionou. Fica confuso, mas se vocês tiverem assistido a aula passada, vocês vão entender. Aqui, ó, paralela. Essa distância é rebatida. Se eu dividir aqui, vamos supor que eu dividir aqui 1, 2, 3, 4 pedaços de telha. Eu pego essa distância aqui, que já foi rebatida. Cadê ela? Aqui, tá rebatida aqui, ó. Essa distância, eu divido ela em 4 partes iguais. Quantos centímetros tem aqui? Vamos ver. Para no 29. 2, exatamente 2 centímetros. Se eu dividir isso aí em 5 partes, né? Dividir 4 partes, sei lá, 5 partes. 2. Dividir em 4 partes seria meio, né? Se eu dividir em 5, seria 0,4, né? 2 é 5, 4, 5, 20. Tá, eu poderia botar aqui, ó, 4 milímetros em cada um pedacinho aqui e eu consigo fazer a divisão. Eu vou projetar, estou jogando para cima para poder bater aqui, certo? Então vou lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É como se tivesse acertado, né? Eu acreditar que acertei. Aqui seria o ponto de medida. Eu vou ligar agora todos esses, né? Que eu representei aqui agora. Gente, eu estou tentando ser, assim, o menos geométrico possível, mas não tem como fugir, né? Mas tem sim. É porque eu estou tentando trazer, assim, eu estou tentando ser menos geométrico, mas usando a geometria também. Pronto, aqui, onde ele rebateu aqui, ó, onde ele tocou aqui, eu já ligo o ponto de fuga. Eu já tenho essa divisão aqui, ó. Vou fazer outra divisão no olho mesmo, ó. É outra divisão. Mas vocês entenderam, eu trouxe e consegui trazer, olha aí, ó. Se eu ligar o ponto de fuga aqui agora, eu já projeto essa distância aqui. Olha aí, ponto de fuga. Eu decidi dividir em 5 sequências de telha, né? Ponto de fuga. Outro. Ponto de fuga. Cadê? Aqui. E o último que já está aqui. Olha aí, eu já tenho a divisão aqui, ó. Aqui a divisão. 5 sequências. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu teria que dividir aqui, ó. Eu podia dividir logo aqui, fica mais fácil, né? A gente vem aqui, ó. Fica mais fácil. 1, 2, 3. Não, mas tem que ter a distorção. Então divide no meio. Vamos lá, divide no meio. Já quer fazer geometria. Geometria sem geometria, mas com geometria, entendeu? Olha, sem o cálculo correto, mas vamos fazer. Liga aqui os dois pontos. Acho o centro. No final a casa já está toda destruída, mas vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Ponto de fuga do telhado. Ponto de fuga 1, lado 1 do telhado.
E ele vai pra lá. Tem uma divisão. Divide aqui no meio. Aí eu vou dividir no meio. Funciona. Olha aí. Outro. É o meio do meio do meio do meio e no final a gente vai ter uma construção. Pelo menos vocês não vão estar aí fazendo casas com telhados de qualquer jeito. Né? Olha aí outra divisão. Cada vez que eu dividir uma, eu consigo achar mais uma sequência. Tá vendo aqui também? Dividir aqui. Então vai ficando mais embolado o desenho, mas vai apagando, viu, galera? Eu deixo aqui para poder ficar a construção, mas olha lá, olha aí. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 pedaços. É claro que eu dividi no meio, dividi aqui também 4 pedaços, divido lá. Divido mais uma vez essas, né? Divido mais uma vez. Imaginem no ponto de fuga. Divido mais uma vez. Imaginem indo ao ponto de fuga. E já tem os espaços para trabalhar todos os telhados. E assim vai. Beleza, eu fiz a caixa, eu fiz o... Como é? Fiz aqui atrás. A outra caixinha seria essa daqui, seria para finalizar essa ideia da aula com formas inclinadas. Eu queria fazer uma escada. Deixa eu fazer uma escada aqui. Qualquer jeito, né? Só para ficar aqui, uma escadinha. Se eu consigo fazer aqui. Vou fazer com um ponto de fuga, só para ver uma coisa. Vamos lá, ponto de fuga. Eu vou determinar uma altura qualquer para representar a escada. Então, eu vou trabalhar a linha do nível do olhar aqui. Trabalhar com ponto de fuga, certo? Ponto de fuga aqui. Vou trabalhar linhas auxiliares, né? Aqui embaixo, que eu vou determinar, eu que preciso determinar o primeiro passo para onde vai correr minha escada, né? Vou fazer duas linhas auxiliares aqui, uma para um lado, uma para o outro, uma para um lado, outra para o outro lado. Vou determinar que aqui vai ser o final da escada. Tá ótimo. E vou determinar aqui a altura dos degraus. A altura aqui tá bom. Essa medida aí eu vou dividir a quantidade dos degraus que eu quero. Vamos lá, então eu vou dividir aqui e vou ligar esses pontos ao ponto de fuga. Só que aí é o seguinte, eu preciso encontrar uma inclinação, porque eu tenho que saber como é que vai proceder essa distância de um para o outro, né? Então eu preciso de mais um ponto de fuga aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto, que é o ponto de fuga que vai determinar a diagonal dessas peças. E eu vou trabalhar ele também no centro da minha nível do olhar, do meu ponto de fuga aqui, ó, que foi o ponto de fuga 1. E nesse ponto aqui, em algum local aqui, eu vou trabalhar esse ponto. Então, antes de fazer isso, eu vou dividir logo aqui quantas partes eu quero. Vou pegar essa régua mais bonitinha. Qual a distância que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que tenha 6. 5. Falei 5, fica mais fácil. 1 centímetro para cada um. Então vamos lá. Pronto. 5 lances de degrau. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E eu vou ligar esses pontos que eu já determino a inclinação. Quando eu ligar aqui, eu já determino a inclinação. É o ponto de fuga normal, né? Olha aí. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4,
5. Então agora o que eu vou fazer? O meu ponto de fuga, que eu vou trabalhar aqui agora, ele vai me determinar a distância de profundidade do degrau. Então vamos supor que eu bote um ponto de fuga aqui, ó. Eu vou determinar o ponto de fuga. Deixa eu ver. Eu acho que aqui é uma boa medida aqui. Deixa eu ver. Aqui. É aqui assim. Tá bom. Vou usar o máximo que eu puder aqui. Pronto. Esse ponto aqui, ó. Vai ser o ponto de fuga para determinar essa profundidade. Então botar ponto de fuga 1 da divisão, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto, o primeiro lá de baixo, para o ponto prolongo. Ele já vai me determinar uma sequência, mas não é a sequência da profundidade. Na verdade, eu preciso de pegar um inteiro, jogar lá para cima, né? Eu preciso do outro também de cima, porque eu vou ter a frente e o fundo. Exatamente é o que chamo de em arquitetura chama de espelho da escada, né? O espelho é essa parte aqui da frente. E o que acontece aqui? Ó? Quando eu ligar um ponto ao outro aqui, eu já vou ter representado o espelho. Aqui. Pronto. A distância que eu quero correr para lá é essa daqui, ó. Onde ele toca aqui, eu toco aqui, eu ligar os dois e já vai me determinar essa altura. Na verdade, é isso mesmo? A altura? É aqui, aqui. É porque minha linha deve estar torta, não? Aqui embaixo mesmo não deve ter batido certo, não. Mas seria isso aqui, ó. Do outro lado é a mesma coisa, vou usar o mesmo ponto de fuga. Esse ponto aqui de baixo, ponto de fuga. E o de cima também para o ponto de fuga. Pronto. E ele tem que coincidir também no mesmo esquema, que é esse com esse. Aqui já ficou melhor. Esse com esse. E são os espelhos, né? Eu vou estar representando os espelhos. Pronto, agora só é ligar esse daqui com esse aqui de baixo. Legal que eu tenho que ir apagando, né? Tudo que eu não vejo, né? Não, vou deixar aí. Eu vou escurecer no final a representação. Porque senão aqui. Ó. Escada esse aqui. Vamos lá. Mais uma vez. Espelho, que é essa altura. Eu já determinei tanto de um lado quanto do outro, só que ela está indo em perspectiva, né? Perceba que ela não está no mesmo ângulo aqui, né? Eu dividi aqui na quantidade que eu queria, mas eu só usei o primeiro. O primeiro ele resolveu o problema. Claro que todas essas medidas me deram a distorção do degrau, mas não a profundidade dele, né? A profundidade e o espelho, quem está me dando são justamente as duas linhas que eu usei auxiliares do ponto de fuga. Olha aí. Olha. E aqui em cima, não sei, eu posso colocar que o degrau foi até determinado X ponto, e daí para lá já é pavimento do local onde eu tô, né? Subiu a escada e daí para lá, eu vou até aumentar assim, ó. Vai. Aí eu aqui. Mas é isso aí, ó. Isso aqui ainda é escada. Isso aqui é escada. Aqui. Aqui. Essa distância aqui tá assim maior do que as outras, porque eu determinei que lá na frente ia começar alguma coisa. Correria essa distância. Mas pode ser menor, não tem problema nenhum. Olha aí. E aí eu tenho a representação de uma escada, aqui no caso usando um ponto de fuga. Posso fazer depois uma usando 2 pontos de fuga. Mas deixa assim. Olha, com essa aula aqui acaba a aula extra. Vamos, sem mais delongas, começar luz e sombra, vem? Tá na hora? Então pronto. Já prometo, a próxima aula será realmente a aula 16.
A tão esperada, aguardada aula 16. E vamos começar Luz e Sombra. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Quem gostou, curte, comenta aí. Compartilha para quem gosta de desenhar. Certo? Tem muita coisa ainda para vir. É muita coisa. Estava com saudade de vocês. Parei de colocar aula porque tiveram alguns trabalhos para eu fazer, né? Então realmente precisei parar. É por isso que quando eu tenho tempo também eu gravo 2, 3, 4, 5 aulas e já coloco de uma vez só. Vocês vão assistindo aí de acordo com o tempo de vocês. Ok? Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Beijo para todos. Um cheiro e até a próxima.